E aí, alunos do primeiro ano, a professora Marcela voltou. Confesso que eu tive que parar um tempo das explicações do PET aqui para o médio, porque eu estava cheia de coisa para fazer e não estava dando conta de fazer a gravação. Então, eu voltei agora no início do PET 6, tá? Eu espero que todos estejam bem. Já estamos no PET 6, já estamos chegando no final do ano, né? E como eu falo, a pandemia não acabou, né, gente? A pandemia continua. Nós estamos ainda em casa. Alguma galera, um pessoal aí já tá saindo, né? Sem máscara e tudo, tá indo para onde? Mas eu espero que vocês estejam bem. Para quem não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, dê um like, tá? Se inscreva se puder e deixe seus comentários, tá bom? Do que a gente pode melhorar. Bem, eu peço desculpa para vocês que eu estou assim com uma crise de sinusite, então de vez em quando vocês vão ver que a professora vai ficar um pouquinho ofegante, tá? Por causa do nariz entupido aqui. Então nós vamos agora fazer a explicação, eu vou tentar levá-los até as respostas, não vou dá-las, tá? Tem canais aí que já tem as respostas para vocês, a explicação com as respostas. Eu comecei a fazer isso há muito tempo atrás, e depois eu parei, tá? Então, vocês podem vir aqui, dar uma entendida, dentro do possível, no assunto, e depois, com certeza, vocês terão condição de responder, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o meu slide, primeiro ano, ó. Explicação, ó, tá sem o cedilha aí, me perdoa, tá? PET 6, a semana 1, primeiro ano médio, vamos lá. Gente, tem 3 perguntas lá no PET, eu já olhei, que fazem para vocês. Então, primeiramente, que é nacional desenvolvimentismo. Temos que lembrar que isso aconteceu aqui no Brasil, tá? Com um presidente chamado JK. O Getúlio também começou a desenvolver? Começou também a industrializar, a dar direitos aos trabalhadores, o telefone tá tocando, não liguem, tá, gente? Aqui é improvisado mesmo. Mas no período do JK, tá? Que foi de 56 a 1960, que teve a Brasília, né? Que foi inaugurado Brasília, que começou mais essa questão de um desenvolvimento industrial forte aqui no Brasil. Então, chama-se desenvolvimentismo qualquer tipo de política econômica, uma política adotada, tá, gente? Baseada na meta de crescimento da produção industrial. Investir para produzir. E o Brasil, gente, vocês têm estudado muito, período colonial, período do Império, sempre foi fraco na questão industrial, né? Tem um Barão de Mauá lá que deu um up, né, no segundo reinado, mas sempre foi voltado para o quê? Por uma questão agro, de exportação. E ainda somos muito assim também, tá? Então, é uma meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado. O Estado está ali incentivando com base na economia, né? Como base da economia. Na América Latina, o nacional desenvolvimentismo foi executado a partir dos anos 30. Então, começou ali com Getúlio, tá? De uma forma um pouco forte, mas no auge foi com o JK, que foi trazendo indústrias para cá, a Volks, a Aeroíris, tá? E usinas hidrelétricas, beleza? Então, ó, JK no Brasil, Juscelino Kubitschek, tá, gente? 56 a 1961. Ficou gravado na história republicana brasileira como a época do desenvolvimentismo, um período de grandes investimentos em transporte, produção de energia, indústrias de base, com o intuito de proporcionar o quê? Um crescimento econômico capitalista, tá? Ao Brasil, e foi nesse período também que os esforços de interiorização da população no território nacional mais foram fortalecidos com a construção da célebre capital do país, né? Brasília. Então foi no período de Getúlio Vargas que saiu do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, para Brasília, que foi construída para isso. Plano de metas, o que o desenvolvimentismo tinha? Experiência de grandes obras como prefeito, com experiência de grandes obras como prefeito de Belo Horizonte, que o Juscelino, gente, nós estamos aqui em Minas Gerais.
O Juscelino, ele era mineiro de Diamantina, tá? Mineiro, um presidente mineiro, tá? Não tem nada a ver com a República do Café com Leite, não. Já era uma outra fase, mas um presidente mineiro, né? Em Minas Gerais, JK se alçou no cenário político nacional, prometendo criar um ciclo de desenvolvimento econômico no país durante seu governo, celebrizado pelo lema 50 anos em 5. Então, eu vou fazer tudo de uma forma buff em 5 anos, tá? Esse era o lema do governo dele. A base dessa proposta foi o plano de metas de JK, né? Alicerçado no desenvolvimento de 5 setores, né? Da questão aqui do Brasil, que era energia, tá? Transporte, né? Rodoviário, transporte, indústria, educação e alimentação. Marquei esses dois aqui, que esses dois últimos setores não tiveram suas metas atingidas, com pouco capital destinado à sua realização. Pô, que pena, né, gente? Educação e alimentação. Educação que vocês estão fazendo aí, estudando, que é tão difícil, né? Tudo tão difícil hoje. E a alimentação, né? Investir aí nessa questão. Então, olha, depois vem a pergunta, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo, gente, é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico. Isso tem a ver com Adam Smith, tá? Que tem a ver com o iluminismo, as ideias da não concentração das coisas no Estado. O iluminismo veio quebrar com o quê, gente? Com o regime absolutista, onde o rei mandava em tudo, o rei era chefe de tudo, econômico e tudo. O liberalismo foi uma forma de tirar isso do Estado e deixar que as pessoas fluíssem, que as pessoas pudessem lutar, que o que a gente vive, de certa forma, hoje. Eu tenho uma padaria, a minha vizinha pode ter uma padaria, desde que ela tenha o quê? Os meios de produção, o capital, tá? Isso é uma coisa que o capitalismo, ele é forte nesse sentido. Eu vou poder abrir uma padaria? Vou, se eu tiver um incentivo, o quê? Monetário, né? Então, preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, que não tem. Isso é o oposto dos regimes socialistas. Os regimes socialistas é o quê? O Estado intervém na economia, tá? O mercantilismo também, o Estado controlava as questões econômicas, tá? Era concentrado muito na política dos reis absolutistas, tá? Depois a gente passa para o capitalismo. Então, a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que em tese autorregular seria e regularia também a ordem econômica. Então, deixe fluir, deixe a pessoa, o capitalismo, que ele mesmo vai, se ele tiver uma crise, ele mesmo vai se reestruturar. A gente viu que não aconteceu muito isso com a crise de 29, né, gente? Onde o presidente Roosevelt teve que interferir como uma política socialista, o bem-estar, né? A questão keynesiana do bem-estar social. Na crise de 29, o presidente dos Estados Unidos interviu, o Estado interviu para melhorar a situação do povo, tá? Foi uma crise capitalista. Sua implantação pelos governos de vários países iniciou-se na década de 70, através de Margaret Thatcher. Ela foi a primeira-ministra britânica, né? Uma neoliberalista forte, tá? E alguns governos aqui no Brasil, a partir de Fernando Henrique Cardoso, depois Fernando Collor de Mello, tá? Outra premissa básica do neoliberalismo é o desaparelhamento do Estado, tirar as coisas da mão do Estado. Então, o que é privatização? Então, o governo que nós temos hoje do Bolsonaro também prioriza essa coisa de privatizar a Petrobras, privatizar a Eletrobras. Então, são empresas estatais que pertencem ao Estado, portanto, ao povo. Passar isso para quem? Para investidores estrangeiros, vender para pessoas físicas, para empresas multinacionais, tá? Nesse contexto, defende-se que o Estado é um péssimo gestor, né? Então, o liberalismo quer a privatização, porque ele entende que o Estado não sabe controlar uma Petrobras. Lógico, né? Teve muito desvio de dinheiro, né, gente? Tem isso também, né? O tal do mensalão. Não tem essa coisa, é muito dinheiro que vai no ralo, né?
Nesse contexto, defende-se que o Estado é um péssimo gestor e que somente atrapalha o bom andamento das leis do mercado, que seria gerido pela essa mão invisível que Adam Smith falava, deixe rolar, deixe acontecer, e o próprio mercado vai levar a coisa à frente, ele mesmo se autorregula. Tá? Anteriormente defendida pelo liberalismo clássico, e que funcionaria pela lei da oferta e da procura, bem como a livre concorrência. A oferta e a procura, gente. Por que o arroz está caro hoje? Porque está tendo pouca produção de arroz. Eles estão o quê? Vendendo para o exterior. A partir do momento que vende para o exterior, nós aqui ficamos sem. Aí o que vai acontecer? Vai ficar mais caro o arroz. Porque quanto falta no mercado, fica mais caro. Então, a lei da oferta e da procura. Tá? Se alguém quer comprar, eu vou vender e estabeleço o preço. Bem como a livre concorrência, que é aquela coisa da padaria, que eu falei para vocês. Isso é uma coisa de um regime de liberalismo, tá? De você poder ter a sua padaria e a sua vizinha também ter, e vocês serem concorrentes, ok? Globalização é outro tema que o PET pede para vocês lá resolverem. Ele dá o conceito desses 3 termos aí, tá, gente? Ele dá, vocês podem responder por lá. Eu só estou tentando fazer aqui um esboço maior para que vocês consigam compreender um pouco mais. A globalização, gente, não tem nada a ver com rede Globo, tá? É um termo que foi elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica, os países se integrando um com o outro, tá? Políticas internacionais, não é aquele fechamento que um Estado, às vezes, socialista, por exemplo, a Coreia do Norte, que tem um regime socialista de Estado forte, ela não participa muito da globalização, porque ela se fecha lá. O ditador fecha o povo lá, que a gente nem sabe o que acontece na Coreia do Norte. Então, ela não participa de uma globalização. Tá? A globalização são as relações econômicas internacionais que os países têm um com o outro, né? Comunicação, sistema de transporte, a partir do momento ela começou a acontecer, a partir do momento que ficou mais fácil você se transportar. Você pega um avião hoje e hoje não está dando por causa da Covid, está complicado. Mas a questão de transporte, das malhas ferroviárias, você pegar um avião, olha, eu vou para os Estados Unidos, e você conseguir pegar um avião e estar lá, então é uma relação, uma intercomunicação, tá? É um fenômeno de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, que são essas relações mundiais, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização, tá? É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, desculpa, gente, a sua ocorrência é antiga, porque já existia uma espécie de globalização quando os europeus, gente, saíram lá da Europa no processo das grandes navegações. Então, eles saíram e foram o quê? Conhecendo novos continentes, descobrindo novos continentes, lógico, com o objetivo ali de o quê? De tirar as matérias-primas desses continentes. Mas foi um intercâmbio que acontecia no tempo das cruzadas também. Houve um intercâmbio, onde eles saíram da Europa e foram lá pelo mar Mediterrâneo lutar pela Terra Santa, então viajavam, tá? Então isso pode dizer que aconteceu já, só que a gente não pode ser anacrônico de achar que a globalização, dá esse termo de globalização para uma coisa que aconteceu no século XVI, tá bom? O que acontece hoje é hoje, o que aconteceu lá. Mas, segundo algum, pode dizer que é uma ocorrência antiga, poderia ter acontecido uma espécie de globalização no tempo antigo, da expansão colonial marítima. Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo, principalmente hoje com as tecnologias. Aldeia global, um outro termo que eu achei interessante trazer para vocês. Muitos autores utilizam o termo aldeia global para se referir a uma globalização, pois ela não se limita aos planos só políticos e econômicos, ela se limita também à questão da cultura. Então, o que a gente pode dizer para essa aldeia global, que é esse conceito aí? Uma grande troca de costumes, hábitos e mercadorias culturais. Os animes, né? Japoneses, os filmes de Hollywood, por exemplo, são assistidos em todo mundo, né? As músicas americanas, tudo fabricado lá.
as religiões orientais, tem muitos budistas aqui, tem muitos islâmicos aqui, então essa globalização de costumes, de social mesmo, tá? Bem, gente, vamos lá. Perguntas do PET. Conceitue neoliberalismo, perdão, gente. Defina a globalização e o que se entende por nacional desenvolvimentismo. Lá tem um texto onde o PET fala desses termos. Então, você vai ler aquele texto lá e escrever as respostas que o PET te traz, ok? Beleza? Pergunta, aí tem a pergunta que o PET trouxe. Unifor, Ceará, 2004. Analise o texto. Gente, não ficou muito bem legal aqui, que eu não consegui formatar direito. Uma das palavras mais utilizadas por Collor, quem foi Collor? Foi o presidente, um presidente do país que foi impeachmentado. Desde a campanha eleitoral era moderno, ele tinha essa coisa de modernizar. Ele prometia modernizar o país em sua própria figura jovem, ele era bonito, ele fazia Cooper, ele era um presidente bonitão. Eu tô falando isso que eu lembro da campanha dele. Vocês eram muito novos, de repente vocês, alguns nem nasceram, né? E alguns seus ministros forneciam suporte a esse tipo de discurso. Era bonitão, fazia Cooper. Por modernização, Collor entendia a diminuição do papel do Estado. Então, ele queria o quê? Um regime neoliberalista. Né? O neoliberalismo, tirar o Estado, deixar mais o liberalismo econômico atuar, que incluía a defesa do livre mercado, a abertura para as importações, né? O fim dos subsídios e privatizações. Então, falei para vocês, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, tá? Então, isso é um texto do Cláudio Vicentino, Jean Paulo Dorigo, História do Brasil. Vamos lá. Para o presidente... Para o presidente, aqui o texto se refere a modernizar o Brasil, significava o quê? Nacionalizar os setores econômicos mais importantes do país? Nacionalizar, gente? Não, né? Proteger a economia do país por meio do protecionismo estatal? Olha só o que o Collor estava querendo. Estado? Não. Adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial? Implantar um modelo econômico intervencionista no país, gente, intervir, o Estado intervir? São socialistas que faz, gente. Reduzir a pobreza do país por meio da abertura econômica? Você acha que ele estava preocupado em reduzir pobreza, gente? Então, ó, essa tá fácil demais. Quem acertar, escreva aí nos comentários, tá? Mas é muito fácil, através da leitura do PET, vocês vão sair de boa dessa, ok? Fim, gente, até a próxima. Facinho essa semana. Leiam os textos. O PET está pedindo aquelas 3 perguntas. Eu não vou aqui descrever as perguntas para vocês, tá? Eu quis só dar uma melhorada para que vocês possam compreender um pouco o que o PET traz, tá bom? Um grande beijo. Quem tá aí pela primeira vez, se inscreva no canal, dê seu like ou deixe suas sugestões no que eu posso mudar. Deixa eu fechar aqui. Então, até a próxima semana, gente. Grande beijo. Beijo primeiro ano médio.